prazer retornar ao nosso evento do Fórum João Mendes Júnior, aulas máquinas da atualização permanente, um evento idealizado pela Presidência do Tribunal de Justiça, pela Corregedoria Geral da Justiça, pela Escola Paulista da Magistratura e com o apoio da Associação Paulista dos Magistrados. Eu tenho o prazer de anunciar na nossa mesa o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Antônio Carlos Viana Santos, também o desembargador secretário-geral da Escola Paulista da Magistratura, Luiz Edmundo Marreiro Minti, doutor Carlos Eduardo Borges Fontassini, juiz de direito do Centro de Apoio aos Juízes do CAGE, aqui do João Mendes, doutor José Maria Câmara Júnior, juiz assessor da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e também a presença do nosso conferencista de hoje, o professor Nelson Neri Júnior. É com muita satisfação que nós recebemos o professor Nelson Neri Júnior. Não foi por acaso que pensamos o nome do professor Nelson Neri no dia 29 de outubro de 2010. Só não tivemos a aula em razão do ponto facultativo da semana passada, e a ideia era de brindar os servidores do Judiciário com a participação do excelente e conhecidíssimo professor de processo civil, o ícone da doutrina no nosso país. O professor Nelson Neri é livre docente, doutor e mestre pela PUC de São Paulo, é professor titular da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, coordenador da área de Direitos Difusos e Coletivos dos cursos de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, e do curso de especialização em Direito Civil da PUC de São Paulo, professor titular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, procurador de Justiça aposentado, palestrista, enfim, é realmente uma grande satisfação recebê-lo aqui no Fórum João Mendes Júnior, e para fazer a abertura efetiva do nosso evento, eu passo a palavra ao excelentíssimo desembargador Antônio Carlos Viana Santos. Muito obrigado. Bom dia a todos. É uma honra muito grande para a presidência do Tribunal de Justiça estar aqui hoje com todos vocês. Magistrados, servidores de vários níveis. A Constituição da República, no artigo 93, impõe uma escola da magistratura, da qual eu fui fundador, um eminente desembargador, depois corregedor, vice-presidente. A ideia maior era dele, trazida da Europa, Itália, França, Portugal, e temos uma escola, antes mesmo, ou paralelamente com a Constituição. A Constituição é de 5 de outubro de 1988, a escola é de dezembro, oficialmente, 19 de dezembro do mesmo ano. Nesse artigo 93 impõe-se a formação de magistrados mediante cursos da escola, e até mesmo para promoção do merecimento, os cursos teriam que ser frequentados pelos magistrados. Até hoje não conseguimos isso. E também para servidores. Servidores, então, quase nada. Fora, só houve um curso em Sorocaba, e agora nós estamos desenvolvendo esses cursos. Na escola não há espaço. E aproveito o momento e vamos continuar. Inclusive já fomos a Santos do Norte 20 dias atrás para os servidores da região. Não dá para fazer nem nas maiores comarcas, tem que ser regional. E o núcleo de gestão do Tribunal de Justiça já tem uma programação para corrermos no interior todo. E aqui eu fico muito contente, bancando a propaganda, as aulas magnas para o ano que vem. Um outro corpo de professores, mestres,
E eu fico contente que a maioria são de magistrados. A maioria magistrados, os quais eu conheço todos eles e também aqueles que não pertencem aos quadros da magistratura. Então, se você tem aí a programação e o doutor Fernando, a Câmara já está preparando o terceiro. O que for dado à presidência, tenta vocês terem todo apoio. E vamos incentivar e levar também para o interior. Nós temos uma dificuldade muito grande, que é a variagem para a teleconferência. Nós só temos na escola e na APA+. Engraçado. Na escola, quando era feita a APA+, nós cobramos via APA+, e doamos para a escola. Era doação, né? E também a APA+, também nós compramos, né? Já 15 anos atrás. Agora, pedindo para o José Maria, para eles colocarem no tribunal, que é uma vergonha de ficar emprestando. E aqui o justiça colocou atrás. Eu tenho que procurar no tribunal toda a cerimônia do tribunal. Entendeu? Aí o secretário e o membro de alto da ordem dos tribunais fazem perto. Experiência, agora não sai mais nada. Você não tem nos habituar a cumprir o horário. Olha esse caminho viável que não sabe o que vai acontecer. Né? Para aprender, não é não? Com exatidão. Então começamos mais tarde, porque a APA+ levou praticamente para Tabatinga. Então, resultado, trouxe um novo canal de gravação, tudo, mas o José Maria tem me ajudado aí em pensar no limite. Ele só é administrador de 740 prédios judiciários, entre outras coisas. Né? O que ocorre, aliás, só temos 5% nosso, mas é tudo executivo. Se executivo deve despejar, acaba o judiciário paulista. Nós não temos um centavo no orçamento para edificação de prédio, reforma, ampliação, nada. Tudo é preciso. Um dia vocês vão conseguir independência total, inclusive orçamentária. Tenho fé nisso aí. A luta é grande, não pode acomodar aí décadas, né? Mas eu aproveito para agradecer ao Dr. Gilson, né? Delgado Miranda, não só pelo curso, mas porque ele atendeu um pedido meu pessoal para ser diretor do fórum. Sua Excelência dava zerada aí acumulando um pouco no processo, mas nada excepcional isso aí, né? E porque o doutor Fausto está me ajudando lá nos precatórios e sequestros, que agora não só do Estado, mas nós temos que fazer também dessa federal e desse trabalho. Hoje saiu um departamento aqui, não que é um departamento sem servidor, sem nada, quem acompanha o oficial hoje, temos que é um departamento, o início do departamento que terá que ser maior. Só para vocês terem uma ideia, estou com 40 computadores. São 233 mil precatórios só do Estado. Tem precatório com desconsórcio aqui, de 1.500 desconsórcio. Porque os servidores, eles entram de bando de 60, 70, né? Mas esses que não têm isso. E o que ocorre? Dá mais de 1 milhão de censuras, dá mais de 1 milhão de precatórios. Nós começamos a pagar, fico até envergonhado, 2 para idosos, agora, em outubro. Por que 2? Porque o terceiro da Justiça do Trabalho, ela não mandou os dados para ela. Eu tenho uma reunião, por exemplo, TRT 15, TRT 2 e TRS 3. E agora nós já chegamos a uma conclusão, que eu vou estudar muito, o Silvio, que é outra aquisição aí da presidência do patrão, falso. Nós chegamos, tem um desembargador afastado de tudo só para cuidar do precatório do Rio de São Paulo. Nós chegamos a uma conclusão que a Justiça Federal, no trabalho, é bom que você saiba disso para me ajudar a ajudar. Não remetendo formalmente o precatório, nós vamos deixar de lado. Não vamos considerar preterição. Desculpe esses desabafos, mas eu tenho pouca oportunidade de estar com uma plateia dessa ouvindo a minha fala. Então, o Dr. Justo Delgado Miranda tem tido um trabalho insanável, o Dr. Fausto também, que ia muito bem, excelentemente bem aqui,
deixou para me ajudar no precatório de sequestro, porque eu herdei apenas 9.300 processos precatórios de sequestro, parado desde 2000. Não vou buscar ninguém, mas não vou carregar a cruz dos outros, não. E também agradecer ao Dr. José Maria Câmara, né, os dois, da parte da presidência, eles têm organizado esse evento. E o Dr. Marinho foi uma grande aquisição para o Judiciário de São Paulo, sua excelência leitor de profissional de advogados, e se entusiasmou pela escola, ajudou muito o Dr. Bruno Júnior, o antigo diretor, que continua ajudando ainda na parte internacional, né, das escolas da magistratura, e eu seguia também o Dr. Pedro Galiardo, atual diretor da escola. É um trabalho ensanado, porque eu conheço bem a excelência na terceira Câmara de Direito Público, eu participei da quarta, eu sei do serviço que nós enfrentamos, né? E o doutor Carlos Eduardo Borges, né? Tem dado também aqui o mesmo na secretaria da primeira instância, tem sido servidor da doutora Maria Lute, do doutor Zé Maria, do doutor Gilson, para que nós possamos ter esses eventos. Deixe um propósito. O doutor Gilson já espelhou as atividades do doutor Nelson Neri Júnior. Eu tenho o grato prazer de conhecer sua excelência quando estava em Taubaté, como juiz, e o senhor pai dele era muito chegado. Eu digo calça curta porque eu já estava começando a usar a calça comprida, mas o conheci, acompanhei toda a sua trajetória, e eu fiz a mestrado junto na PUC, e também com sua senhora, a desembargadora Rosa Nery. E, para mim, uma grande satisfação, como disse o doutor Wilson Bico, já escravizou o currículo de sua excelência, mas eu volto para completar, aí parafraseando José Ramos. O nome é como uma etiqueta que, colocada sobre a pessoa, dá a chave de toda ela. Nelson Neri Júnior não sabia disso. Foi muito bom aqui estar fazendo essa abertura. Se é assim, desculpe o desabafo e passo a palavra ao conferencista. Antes de eu quero pedir desculpas não só ao conferencista, a essa seleta mesa, como a todos os presentes. Não estranho se eu me retirar, que eu tenho compromisso, audiências a partir de 11 horas, assessores lá no tribunal. Com a palavra. Bom dia a todos, para mim é uma grande honra estar aqui conosco para conversar com os senhores sobre o tema da desconsideração da possibilidade de juiz. Eu queria agradecer ao presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Carlos Eduardo Santos, aquilo que disse a meu respeito. Vou acreditar mais as palavras de sua excelência, a nossa amizade, que é bastante antiga. Nós somos colegas de mestrado, é verdade, mas o desembargador Jean Santos não falou que ele foi meu professor. Isso é mais importante. Foi meu professor de Direito Civil. Eu acho que eu sei alguma coisa de Direito Civil, né, tendo em vista aqueles que me ensinaram. E o desembargador Jean Santos foi um professor de Direito Civil e Direitos Reais. Eu me lembro perfeitamente das aulas de Sua Excelência. E na mesma classe estava a minha mulher, a desembargadora Rosa Nery, o desembargador José Roberto Bedac, também foi nosso colega de faculdade, estávamos juntos, e o desembargador Alberto Gentil, tinha vários desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, e fomos todos alunos do presidente, o desembargador Carlos Santos. E então, talvez
aquilo que nos despertou. Eu quero contar uma coisa agora aqui, não é inconfessável, porque é uma coisa absolutamente diferente e marcante na minha vida. Quando estávamos terminando o curso da Faculdade de Direito, lá em Taubaté, quando o desembargador Bernardo Santos era professor, o juiz da comarca e professor, ele disse para o Bedac, para a Rosa, para o Gentil, para mim: olha, vocês vão todos comigo para São Paulo, vamos fazer mestrado na PUC de São Paulo. Vocês não podem ficar aqui, vocês são pessoas que eu acho que têm potencialidade para desenvolver o direito de forma mais, digamos, intensa, então vamos comigo. Nos trouxe pela mão para fazermos o processo de seleção junto ao mestrado da PUC. Todos fomos aprovados e daí sim começou a carreira acadêmica de todos nós. Né? Então hoje todos nós temos a Rosa, professora de docente da PUC, o Bedac, professor titular da USP, eu sou titular da PUC e da Unesp, cada um então teve o seu desenvolvimento acadêmico, mas o incentivo maior foi de Sua Excelência o desembargador Antônio Carlos Viana Santos. Não fosse por ele, talvez hoje estivéssemos aí na advocacia mais caseira, ou uma coisa mais assim, mais simples, mas a visão do desembargador Antônio Carlos Viana Santos foi de que nós poderíamos desenvolver melhor a atividade acadêmica, e isso eu falo sempre. Aliás, um dos meus livros eu dediquei a Sua Excelência por conta disso. Foi uma dedicatória especial para ele. Era juiz da vara civil ainda, não era nem desembargador. Eu fiz da 21ª vara civil. E quando eu dediquei um dos livros meus ao desembargador Viana Santos por esse incentivo. Então, não é hoje que eu estou falando isso, mas já há muito tempo venho falando e demonstrando o meu agradecimento à Sua Excelência. De modo que, para mim, é uma honra muito grande tê-lo aqui na presidência desse trabalho, vai ter que se ausentar, não é problema. E eu fico muito honrado em poder ter a palavra do desembargador Viana Santos no início da nossa exposição. O amigo Nelson mexeu no fundo das minhas recordações. Foi lá no baú e foi a melhor turma que eu tive. Era em julho. E eu escolhi a PUC de propósito, porque a PUC começava a aula às 19h30, 20 horas, e tinha aula sábado, né? E ia o dia todo no sábado, todo. E a USP, São Francisco, o mestrado começa às 17h15. Eu tentei, não dá. Eu era inclusive auxiliar da capital, aí já depois, não dá. Tem a pauta, você enfrenta. Se eu fosse titular no dia de aula, eu dava um jeito na pauta, mas não dá. E minha ex-mulher também foi colega deles, amiga deles, né? Cujo filho me deu netos, um casal de netos, né? Eu fico muito honrado porque penso ter acertado o jeito, principalmente no Nelson, na Rosa e no Bedac. A gente fez tudo mais sossegado, muita família. E fico contente do Nelson lembrar isso, que eu não falo. E hoje inverteu. Hoje ele é o mestre do seu discípulo. Isso. Eu agradeço ao Dr. Gilson Delgado Miranda, que é o coordenador do curso, diretor do Foro, meu colega da PUC de São Paulo, foi me orientando no mestrado e doutorado, com ele tem uma afinidade acadêmica, além da amizade, muito grande também. Dona Maria Câmara, também temos nossas terturas na PUC de São Paulo, ele fez doutorado comigo também. O desembargador Marrei Wint, que é o nosso representante da escola, e o juiz Dr. Carlos Eduardo Fantasini, com eles os nossos cumprimentos. Para vocês todos que eu estou aqui enfrentando nessa manhã desta quinta-feira, os meus cumprimentos, porque se deslocar, deixar os afazeres para participar de curso no sentido de melhorar a sua atuação profissional, o seu conhecimento, isso é muitíssimo importante. Eu acho que essa iniciativa de a Escola da Magistratura, do Fórum, o Tribunal de Justiça de São Paulo,
de abrir espaço para servidores, assistentes desembargadores, juízes, discutirem esses assuntos, aperfeiçoando o seu conhecimento, é de suma importância e só eleva o nível de atividade judicial que é prestada pela magistratura paulista. Um grande serviço que o Tribunal de Justiça e essas autoridades têm prestado. Eu vou falar hoje de manhã sobre a desconsideração da personalidade jurídica, que foi o tema que me foi atribuído, os problemas que ela tem hoje, as perspectivas com o novo projeto de Código de Processo Civil que se encontra no Senado Federal. E, então, esse é o tema. Né? A gente sabe das dificuldades que os juízes enfrentam, tanto no primeiro grau como no segundo grau, a respeito do tema, que também é imbricado com outro tema de grande relevância, que é a penhora online. Isso eu quero fazer uma penhora online. Primeiro eu preciso, às vezes, se for o caso, desconsiderar a personalidade jurídica para atingir o patrimônio da empresa, de responsabilidade inversa, ou dos sócios, ou dos sócios, mas sempre com essa visão de que eu preciso fazer alguma coisa para deixar o credor, pelo menos com alguma coisa, satisfazer o seu direito. Esses problemas existem, não havia um regulamento, não há um regulamento processual ainda no direito referente sobre o tema, de modo que é em boa hora que vem essa iniciativa do projeto de Código de Processo Civil, que no artigo 62, pelo menos no projeto 16670, projeto de lei do Senado, criou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, o novo projeto do CPC tem uma parte geral, muito reclamada pelos processualistas, já que o Código Penal tem parte geral, o Código Civil tem parte geral, então se reclamava também uma parte geral no CPC. Então agora o projeto prevê uma parte geral do CPC e depois uma parte especial. Aí vem o processo de conhecimento, vem os outros temas do regramento do Código do Processo Civil. E nessa parte geral se criou então, ou se pretende criar, esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que tem 4 artigos, 62, 63, 64 e 65. Então, aquela primeira discussão de que como é que eu faço para desconsiderar? Há muitos escritos da doutrina brasileira sobre o tema. Não, tem que se criar um incidente internamente na missão dos autos. Não, se cria um incidente em separado, em autos apartados. Não, primeiro tem que se mover uma ação que se estaria o andamento daquele processo, se moveria uma ação autônoma para se considera ou não, para depois aplicar aquele resultado no processo. Então são várias as propostas que a doutrina tem feito ao longo desses últimos anos, por falta de um regulamento especial, uma lei processual. Né? Então agora o projeto, então, prevendo esse incidente, não há dúvida de que, a partir da vigência da nova lei, se for aprovada, nós teremos que instaurar um incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica. Então, o artigo 62 do projeto do CPC diz: em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado da forma da lei, o juiz pode, em qualquer processo ou procedimento, decidir, requerimento da parte do Ministério Público, quando lhe couber em um processo, decidir o quê? Que os efeitos de certas determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou dos sócios da pessoa jurídica. 63, desconsideração da personalidade jurídica obedecerá ao procedimento previsto nessa seção. Parágrafo único de 63. O procedimento dessa seção é aplicável também nos casos em que a desconsideração é requerida em virtude de abuso de direito por parte do sócio, então é ao contrário, é recíproca, chamada de desconsideração inversa, parcela da doutrina. E o 64 e 65 também falam do procedimento, como é que é esse incidente, né? Requerida desconsideração, o sócio e o terceiro e a pessoa jurídica são intimados para um prazo comum de 15 dias não se manifestar e requerer provas cabíveis. Então se abre um incidente contraditório. Né? 65, concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória impugnada por agravo do instrumento. Então se cria um incidente, requerimento da parte ou do Ministério Público, né?
se dá oportunidade aos interessados para se manifestar. Se houver necessidade de se fazer prova, se abre então uma instrução probatória, depois o juiz decide, por meio de uma decisão recorrível por meio do recurso de agravo do instrumento. Então esse é o novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica criado pelo Código de Processo Civil. Projeto. Ocorre que essa é a situação processual. Nós temos que, antes disso, nos socorrermos do direito material. Como eu posso desconsiderar? Quando? Quais são as situações em que pode haver desconsideração? Para depois, sim, no processo, a gente praticar o que o direito material manda. Então, quem determina o que fazer em matéria de consideração ou desconsideração da personalidade jurídica não é o CPC. São as leis materiais. E nós temos o regulamento da desconsideração da personalidade jurídica em leis que tratam de direito material, notadamente Código Civil, Código do Consumidor e Lei Antitrust, a Lei 8884 de 94, Lei de Defesa da Concorrência. Há outras disposições legais do nosso sistema positivo que não se consideram como caracterizadoras de hipóteses de desconsideração, muito embora a doutrina fale de forma bastante incorreta sobre algumas situações, por exemplo, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, artigo 133 e 134 do Código Tributário Nacional, e outros dispositivos que, aqui tem uma desconsideração. Não se trata de desconsideração. A gente já vai explicar o porquê de tudo isso. Mas o que é essa desconsideração? A personalidade jurídica é um atributo da nossa personalidade. Então, o ser humano tem como direito de humanidade a personalidade. Essa personalidade civil. Todos nós temos, e até o nascituro, mesmo desprovido de personalidade, só se nascer com vida, antes disso ele até tem oportunidade de fazer a defesa de seus direitos, mesmo despersonalizado. Isso é possível por meio de ficção, como existem entes despersonalizados, como condomínio de apartamentos, massa falida, espólio, que não têm personalidade jurídica, mas podem ser sujeitos de direitos e obrigações, conforme o caso. Então, é o que se denomina de personalidade judiciária. Podem ser autores e réus em ações judiciais, mesmo sem ter personalidade jurídica. Isso é possível. Criação também ficcional do direito. E a pessoa jurídica, então existe a pessoa física, o atributo da humanidade, a personalidade da pessoa física. Na pessoa jurídica há uma ficção. Então se cria uma personalidade jurídica para determinadas atividades, normalmente atividade empresária, atividade associativa e assim por diante, para que possam exercer, independentemente das pessoas que a compõem, essas entidades, exercer os mistérios que lhes são próprios. Então, por isso é que muitas vezes se fala em personalidade jurídica da pessoa jurídica sendo uma ficção. Então, isso é uma briga antiga da teoria geral do direito, e alguns diziam, não, é uma realidade a personalidade jurídica da pessoa jurídica. Outros dizem, não, isso é uma ficção, o direito tem que acomodar certas coisas. Às vezes tem atividades que não podem ser praticadas por pessoas físicas, só o podem por pessoas jurídicas. Então tem certas peculiaridades, daí a separação nítida entre personalidade jurídica natural, da pessoa humana, e a personalidade jurídica da pessoa jurídica, seja para exercer atividades com fins lucrativos, atividades empresárias, ou não, atividades mesmo sem fins lucrativos, uma associação civil, uma sociedade civil escrita, e assim por diante. O importante de tudo isso, dessas duas visões, é saber que o direito civil separa nitidamente a personalidade jurídica civil da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Uma pessoa natural tem uma personalidade jurídica, a pessoa civil tem outra. A pessoa jurídica tem outra. E também, o mais importante para o que nos interessa na manhã de hoje é o patrimônio dessas pessoas jurídicas em direito privado. Então isso vale para o direito público. A personalidade jurídica da pessoa jurídica
tem o próprio patrimônio dela, e a pessoa física tem outro patrimônio também, e não se confundem os patrimônios. Então, as leis civis, não só a nossa, mas nos países cultos, todas elas dizem: o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos sócios que a compõem. Então, são distintos. Eu posso ser João, ter meu patrimônio de pessoa física, meu apartamento, meu terreno, meu automóvel, e eu ser associado, sócio de uma empresa, seja ela que a empresa for, com finalidade empresária, e ter lá o meu patrimônio. Eu coloco lá, aporto um capital, coloquei R$1.000 no capital de uma empresa, seja uma SA, seja uma limitada. Então, esse R$1.000 que eu coloquei lá integra o patrimônio da pessoa jurídica. O meu próprio ficou isolado, é outra coisa. Então, são distintos os patrimônios das pessoas físicas do patrimônio das empresas das quais elas façam parte. Né? Isso é muito importante e é a regra. Então, o que nós estamos a discutir na manhã de hoje? Quando é que eu aplico a exceção? Porque o patrimônio da pessoa física é um, da pessoa jurídica é outro, a regra é essa. Tá? Então, se a pessoa jurídica deve alguma coisa, é acionada em juízo, ação de cobrança, ação de execução, e não tem bens a indicar para serem penhorados, etc., na fase apropriada, o que acontece? Ela não tem patrimônio, não tem patrimônio. Ah, mas os sócios delas têm. Sim, mas o patrimônio deles não se confunde com o da sociedade. Essa é a regra geral. Né? Então, o que nos atrapalha? Que muitas vezes há situações em que não se deve observar a regra geral. Há situações de exceção. Senhor presidente, obrigado. Então, o que nós estamos a discutir é a exceção. Onde é que eu aplico a exceção? E o que acontece nos dias de hoje? Muitas vezes se utiliza a personalidade jurídica da pessoa jurídica para se burlar alguma coisa da pessoa física, e vice-versa. Então, nisso é que reside esse estudo todo e o regulamento das leis que tratam da desconsideração da personalidade jurídica. Como é que começou essa situação? Como eu disse aos senhores, em todos os países cultos, democráticos, de economia de mercado, né, onde vigora o Estado Democrático de Direito, os dois patrimônios não se confundem. Por isso é que existe uma limitação da pessoa jurídica. Se eu sou acionista do Banco do Brasil, tenho R$1.000 em ações, se falir o Banco do Brasil, eu vou perder R$1.000, não vou perder mais do que isso. Ah, mas o banco deve mais do que o seu patrimônio para as pessoas. Desculpe, eu investi R$1.000, a minha participação naquele banco é de R$1.000, eu só posso perder aquilo. Se eu tiver uma sociedade limitada e for parte dela, eu investi R$1.000 na sociedade limitada, se ela tiver alguma dificuldade, for extinta, falida, etc., eu vou responder com R$1.000. A responsabilidade minha é limitada ao capital que eu coloquei naquela empresa. Existem situações, digamos, de controle, de exceções, de responsabilidade solidária, de responsabilidade subsidiária, mas são outras coisas. Estamos discutindo a regra geral, fundamental. Né? Então, a limitação do capital da pessoa jurídica é a limitação da responsabilidade que ela tem. Então, isso é que não pode ser deixado de lado porque é a regra. Muito bem, mas essa questão da desconsideração começou lá no direito anglo-saxônico, em 1892, com um caso nos Estados Unidos. A Suprema Corte do Estado Federal de Ohio decidiu o caso Estado contra Standard Oil, uma questão petrolífera. E percebeu que ali houve um abuso por parte dos sócios de determinada empresa, essa empresa, né, porque fizeram com que a empresa ficasse esvaziada em determinado momento e enriquecendo os seus sócios. E aí, como houve essa questão da fraude, a Suprema Corte de Ohio falou: agora eu vou esquecer que o direito separa pessoa física de jurídica com seus respectivos patrimônios e vou, em nome da equidade, então o fundamento foi equidade. Em nome da equidade, o que é mais justo? É eu
desconsiderar, fazer de conta que não existe essa pessoa e vou na pessoa física dos sócios para fazer com que eles sejam responsabilizados. 5 anos depois, em 1897, na Inglaterra, aconteceu um caso assemelhado com o comerciante chamado Aaron Salomon, que criou uma sociedade anônima. Na lei da Inglaterra, naquela altura, 7 pessoas seriam necessárias para formar uma SA. Ele, a mulher e 5 filhos formaram a SA. Ele tinha 20 mil ações e cada um dos outros, a mulher e os filhos, tinha uma ação cada um. Então ele formou essa sociedade anônima, né? E aí, o que ele acabou fazendo? Se endividou em nome da empresa, da Salomon Company, né? E as pessoas que contratavam com ele, porque era ele mesmo, era só ele, o Salomon, que fazia as coisas. As pessoas que contratavam com ele sabiam que ele era o Salomon. Então, o Salomon, vamos fazer um contrato aqui. Só que ele contratava em nome da empresa. No final das contas, a empresa não pagou o que deveria, foi executada e não tinha nada. Aí o juiz de primeiro grau falou: bom, vamos esquecer que existe a Salomon Company, que na verdade aí a aplicação foi em conta confusão. Os patrimônios se confundem, porque Salomon Company é a mesma coisa que se Aaron Salomon, porque tem uma ação e tem 20 mil, e é tudo a mesma coisa, não muda nada. Então desconsiderou, fez de conta que não existiu a empresa Salomon Company e foi no patrimônio do Aaron Salomon que fez a penhora, gravou como deveria ter gravado. Essa decisão foi reformada pela House of Lords. Então o Tribunal Superior da Inglaterra reformou o patrimônio de Salomon, Aaron Salomon é um, patrimônio de Salomon Company é outro, e ponto final, não tem que misturar não. Não é possível fazer essa coisa que o juiz de primeiro grau fez, reformou a decisão. Mas aí atiçou a doutrina e a jurisprudência a discutirem esse assunto, né? Então, mesmo não tendo dado certo a primeira desconsideração na Inglaterra, foi na Inglaterra que melhor se desenvolveu a teoria da desconsideração, mais do que nos Estados Unidos. Então, a chamada disregard of legal entity, quer dizer, desconsideração da personalidade jurídica, né, se desenvolveu na Inglaterra. E daí, então, passou para a Europa continental e chegou até os nossos dias. O melhor trabalho sobre desconsideração da personalidade jurídica é de um alemão chamado Rolf Zerek. Ele fez uma tese de doutoramento nos anos 50 na Universidade de Tübingen e publicou um livro chamado Realidade e Forma e Realidade da Personalidade Jurídica. Então aí ele desenvolveu um instituto, sistematizou, criou fundamentos teóricos e filosóficos bastante seguros para que pudesse ser desenvolvida a Disregard Doctrine, né? Foi então na Alemanha que isso aconteceu melhor. O embrião foi no direito anglo-saxão, mas o desenvolvimento melhor do tema, dessa doutrina da desconsideração da personalidade jurídica, aconteceu na Alemanha. E chegou no Brasil pelas mãos do professor paranaense Rubens Requião, já falecido, professor espetacular de direito comercial, que numa RT, Revista dos Tribunais, nossa querida editora, a minha editora, número 410, em 1969, ele publicou um artigo, Abuso de Direito e Fraude através da Personalidade Jurídica, repetida no primeiro volume dos seus aspectos modernos do direito comercial, volume 1, então, Saraiva, 88. Mas o artigo ele lançou lá em 69. Mas também não foi o Rubens Requião que melhor tratou o tema no direito brasileiro, e sim outro paranaense, José Lamartine Corrêa de Oliveira, já falecido também. O Lamartine publicou um livro alentadíssimo, desse tamanho, sem brincadeira, pela editora Saraiva, chamado A Dupla Crise da Pessoa Jurídica, em 1979. É o melhor trabalho que existe no Brasil sobre o tema da desconsideração, né? Depois dele, outros vieram, como, por exemplo, 2 monografias de mestrado, foram uma da PUC, as 2 da PUC, uma do Marçal Justo Filho, e depois
se enveredou para o direito administrativo, mas ele começou no comercial, com o tema da desconsideração da pessoa jurídica, foi dissertação do mestrado do professor Marcelo Justen, e o professor Fábio Coelho, que foi meu aluno e que eu examinei nessa matéria, e escreveu uma monografia de mestrado sobre desconsideração da personalidade jurídica. Então, depois dos grandes brasileiros, Rubens Equiano e Viola Martini, não vieram os dois, então, acadêmicos iniciantes, né, fazendo o seu primeiro trabalho acadêmico de mestrado, Fábio Coelho, que hoje é um grande professor titular de comercial da PUC de São Paulo, e o professor Marcelo Justen, que é professor de Direito Administrativo, titular também na Universidade do Estado Federal do Paraná. Outras monografias se seguiram no Brasil, vários trabalhos, até que nós tivemos um ponto de estrangulamento extremamente importante. Abuso de personalidade jurídica, vamos considerar? Vamos. O que acabou acontecendo? Fomos do 8 ao 80. Então começamos a cometer os abusos da desconsideração. Então agora, desconsidera aí, vamos desconsiderando. Sem nenhum critério, sem se observar o devido processo legal, sem o contraditório, vamos desconsiderando tudo. Então, provocou esse tipo de excesso do outro lado, né? Reação da doutrina. Então, duas monografias importantíssimas. Uma chamada Desconstruindo a Desconsideração da Personalidade Jurídica e outra dizendo o mito da desconsideração da personalidade jurídica, onde esses autores mostram, olha, está certo que estava havendo abuso aqui, utilização incorreta, fraudulenta, abusiva da personalidade jurídica para não se pagar as contas, mas de outro lado também não se pode desconsiderar sem nenhum critério, de qualquer forma, só porque eu acho que a empresa está insolvente, então vamos nos sócios, no patrimônio dos sócios, fazer as devidas penhoras, né? Então, nós não podemos pecar pela falta, mas também não podemos pecar pelo excesso. Então, por isso é importantíssimo fazer um estudo da situação concreta, porque a desconsideração da personalidade jurídica só se faz no caso concreto. É só ali que nós vamos saber se é realmente caso ou não de se aplicar a sistemática da desconsideração da personalidade jurídica. Eu disse aos senhores o seguinte, que o novo projeto de Código de Processo Civil, o projeto de lei do Senado 166 de 2010, no artigo 62 a 65, prevê como fazer um incidente no processo. Né? Se acontecer uma situação, bom, vamos desconsiderar. Como é que eu faço isso? Tem que instaurar um incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica. Mas eu só posso desconsiderar se a lei assim autorizar. O que é desconsiderar? É fazer com que não seja eficaz a separação dos patrimônios da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, esses patrimônios que são distintos, então, em certas medidas, em determinadas circunstâncias, eu vou fazer com que haja uma ineficácia dessa separação. Eu não vou nem nulificar, nem anular coisa nenhuma. Então, não é uma questão nem de existência e nem de validade da pessoa jurídica, ou da personalidade jurídica, né, da pessoa jurídica, e sim de eficácia ou ineficácia. Eu vou falar, bom, essa pessoa jurídica foi constituída na sua formação. Existe algum defeito? Não, quem é sócio poderia ser sócio? Poderia. O capital foi integralizado? Foi. Foi registrada a ajuda comercial no registro de pessoa jurídica ou na comissão de valores imobiliários? Foi. Então qual é o defeito da pessoa jurídica? Zero, nenhum. Então ela existe e tem que continuar existindo. Então não é caso de você invadir a pessoa jurídica para nulificá-la ou anulá-la. Não é caso. Você mantém íntegra a pessoa jurídica. Você só não vai considerar eficaz determinadas decorrências da personalidade jurídica da pessoa jurídica, porque no caso aqui ela foi utilizada para fraudar, por exemplo, ou para fazer um abuso de direito. Então o caso é de ineficácia. Eu não considero o patrimônio e vou no patrimônio do sócio. Não considero a separação. Quando eu falei que a lei brasileira material trata de algumas hipóteses que não são de desconsideração, eu vou dizer aos senhores sobre o que eu estou falando. A CLT, no artigo 2º, parágrafo 2º, todo mundo fala que isso é uma questão, uma causa de desconsideração. Não é. Diz assim, o
o sócio da sociedade coligada será solidariamente responsável. Aí é caso de responsabilidade solidária. A lei já diz de quem é a responsabilidade, não está desconsiderando nada. Ele fala, se tiver um sócio de uma empresa que está nessa situação, ele também será o responsável pelos pagamentos de danos e assim por diante, né? Ou será imputada a ele de obrigação por conta dessa responsabilidade solidária. Outras situações, a lei da SA prevê no 115 a 117 responsabilidade do acionista, na 233 responsabilidade solidária da sociedade cindida, né? 242 responsabilidade subsidiária da controladora, né, por obrigações da controlada. Então, todas as situações da lei da SA são de responsabilidade solidária ou subsidiária. Não tem nada a ver com desconsideração. Código Tributário Nacional, todo mundo fala que ele tem uma hipótese de desconsideração. Não tem. Direito público impossível de desconsiderar. Porque a desconsideração é uma circunstância que, sem lei que a preveja, seria uma circunstância de prática de equidade. E no direito público, nós sabemos que o que vigora é o princípio da legalidade estrita, 37 caput da Constituição. Então, como é que no direito tributário, por exemplo, eu poderia praticar atos que não estivessem de acordo com a legalidade? Então, eu só posso praticar atos que estejam previstos expressamente na lei em quais situações, né? Segundo a doutrina tradicional do direito administrativo, tem uma frase muito peculiar do Michel Stasinopoulos, um grande administrativista grego, mas que fez sua carreira na França. Ele diz, olha, a administração não pode agir nem contra legem, nem preter legem. A administração só pode agir secundum legem, só segundo a lei. Nem preter, nem além da lei, e nem contra a lei. De modo que eu só poderia, poder tributante, só poderia invadir a esfera do patrimonial de um sócio de uma empresa, essa sim obrigada a tributária, quando a lei assim autorizar. Então, a lei autorizando o Código Tributário, muito embora o 134 fale, por exemplo, em responsabilidade solidária, da forma como ele está redigido, na verdade, a responsabilidade é subsidiária. Então, o artigo 133, item 2, 134 e 135 do Código Tributário são situações de responsabilidade tributária, de corresponsabilidade tributária. Nada tem a ver com desconsideração de personalidade jurídica. Quer dizer, o sócio de uma empresa que é obrigada a tributária, se a empresa não tem patrimônio em determinadas circunstâncias, o Código Tributário Nacional vai dizer quais são. Acontece um esvaziamento patrimonial, o sócio é responsável. Não é que eu vou desconsiderar e invadir a esfera patrimonial do sócio. Ele já é responsável pela lei, é co-responsável. Então não é caso de desconsideração. Tá? E outras situações também. A lei do Sistema Financeiro Nacional, 4595 de 94, assim como a lei dos crimes do Código Branco, 10492 de 86, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, a lei do Sistema Financeiro Nacional, artigo 34, e a lei do Colarinho Branco, artigo 17, prevêem situações de responsabilidade pessoal do sócio também, para evitar, digamos, os procedimentos de interposição de pessoa. Tá? De atos simulados, assim por diante. Também responsabiliza diretamente o sócio, não é desconsideração. Regulamento do imposto de renda é a mesma coisa. De modo que essas disposições que todo mundo tem dito na doutrina, que se tratam de situações de desconsideração, não são a verdade. As verdadeiras hipóteses de desconsideração do direito brasileiro são do artigo 50 do Código Civil, 28 do Código do Consumidor, né? E 18 da Lei Antitrust. O que fala o Código do Consumidor? 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, de fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetuada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento e inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então, esse é o caput do artigo 28 do Código do Consumidor. Código Civil, artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte do Ministério Público, quando lhe couber em processo, que os efeitos de certas determinadas relações e obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então é aí que se encontram os verdadeiros, digamos assim, casos de desconsideração segundo o direito brasileiro. Leia de Truste, eu vou agora trazer aqui aos senhores uma disposição da lei do abuso do poder econômico, que é o artigo 18, que trata desse assunto também da desconsideração. É um caso de desconsideração. Artigo 18 da Lei Antitruste, Lei 8884/94, Lei da Defesa da Ordem Econômica no país. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver parte desse abuso do direito, quando houver da parte deste, responsável pela infração, abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos do contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica no lugar de uma administração. O artigo 18 da Lei Antitruste é praticamente em cópia ipsis literis do caput do 28 do Código do Consumidor. Então, ali, tanto nas infrações da ordem econômica, artigo 18 da Lei Antitruste, quanto nas situações de relações de consumo, a situação de desconsideração é a mesma. Tem diferença da desconsideração do artigo 50 do Código Civil? Tem. Porque aqui nós temos uma segunda parte desse artigo 18 da Lei Antitruste, a segunda parte do 28 do caput do Código do Consumidor, que diz: a desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento e inatividade da pessoa jurídica provocado por má administração. Então não precisa haver intenção dolo ou culpa na condução do estado de insolvência ou de falência da empresa para que haja desconsideração. Basta uma má administração. Completamente diferente da primeira hipótese, onde o responsável, a desconsideração ocorrerá quando houver excesso de poder, infração da lei, infração dos estatutos. Aí já se está se imputando uma conduta dolosa mesmo do administrador, que infringe a lei, viola os estatutos da empresa para cometer atos. E nesse caso, se esses atos forem a causa eficiente do prejuízo que se está discutindo no processo, então poderá haver a desconsideração. Percebam, senhores, que é muito complicada e complexa essa caracterização das situações de desconsideração da personalidade jurídica. Vou voltar aqui ao Código Civil. Em caso de abuso da personalidade jurídica, então eu estou abusando do exercício da personalidade jurídica. E quando é que se caracteriza esse abuso? O Código Civil diz: caracterizado por desvio de finalidade. Então eu estou abusando da personalidade jurídica por desvio de finalidade. Eu tenho que ler a lei e o estatuto para saber isso. Ou pela confusão patrimonial. Está havendo uma confusão patrimonial, então já não falamos em abuso por desvio de finalidade, mas na confusão patrimonial. Então, se houver uma dessas duas circunstâncias, é possível sim, a requerimento da parte ou do Ministério Público, o juiz fazer essa consideração. O que nós observamos? Na prática, não tem sido assim. Na prática, o assistente do juiz, o assistente do desembargador, o desembargador, o assistente do ministro, o ministro, o que eles fazem? Eu tenho um feeling aqui, que fulano é meio picareta, tal, não sei o quê. Vou fazer uma penhorinha online aqui no caso. Então, é assim que funciona, um feeling, entenderam? Então, qual é a nossa tarefa? Nós estamos discutindo uma questão jurídica e agora partimos para a questão metajurídica. Quer dizer, por que eu desconsiderei esse cara? Está na cara esse cara aqui. Onde é que você viu fazer uma coisa dessa e tal? Veja, o sócio aqui tem um patrimônio imenso, a empresa não tem nada. Como assim?
Vou fazer uma penhora online. Vou lá no Bacen de juros, né? Pego lá a senha do Bacen, já entro e já faço a penhora online. Tá certo? Não tá certo. Mas como fazer, professor? Se não fizer assim, pega. Então nós estamos num dilema. Ou a gente segue o que o artigo 1º da Constituição diz. O Brasil é um Estado democrático no direito, então nós temos devido processo legal no país, artigo 555 da Constituição, 55, é isso, né? 54. Ou a gente está no arbítrio, né? Se eu for um bom juiz, tiver bons assessores, um bom ministro, tiver bons assessores, bom trabalhador, bons assessores, o meu filho se materializará de forma correta, o que fiz, não deu problema nenhum. Agora, e se eu for daquele, não vou dizer de má fé, não, isso é aquela pessoa que meio sem tempo de fazer as coisas, vai um pouco da negligência também, vamos fazer isso aqui nessa pilha aqui, vamos baixar essa pilha, certo? Então vai meio naquela coisa sem muito critério, não está certo isso. Então como fazer para distinguir uma coisa de outra? Seguir o devido processo legal. Fazer com que haja uma... Como é que eu vou caracterizar um desvio de finalidade, professor? É o que a lei manda. Ninguém pode desconsiderar a personalidade jurídica de outra, seja do sócio, seja da empresa, né? Sem que esteja comprovada aquela caracterização que a lei diz ser capaz de autorizar uma desconsideração. Porque, repito, nós estamos na exceção. A regra é que o patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da sociedade. Essa é a regra. Então, para eu quebrar uma regra, tem que ser uma coisa excepcional. Eu tenho que provar, está provado nos autos, aquela situação de exceção, situação de aberração. O sócio usou a personalidade jurídica para causar prejuízo, desviou a finalidade. Aí sim, ocorre bastante isso no direito de família. Por exemplo, o marido já não está bem no casamento, eu também podia falar da mulher, agora ser uma presidente da República, a mulher não está bem no casamento, tem o seu patrimônio, é empresária, o marido, coitado, é um mocharife lá, fica lá no... E a mulher é empresária, então, o que o cônjuge, vamos então, né, falar politicamente correto, o cônjuge transfere todos os seus bens, aquilo que ele vai adquirindo, para a empresa. Né? Então, vai comprar um automóvel, benzinho, vamos colocar todos os automóveis no nome da empresa. Porque aí fica mais fácil, não vem multa para o nosso nome, então não tem pontos na carteira, tem muito disso. Então fica bacana, né? Então tem uma multinha lá que vai pagar, empresa X, não sou eu, então não tem ponto nenhum, beleza. Faz isso. No momento em que ocorre uma situação de separação ou de divórcio, vamos dividir os bens. Que bens? Não tenho nada. Como você não tem nada? Nós somos casados, a sua empresa está bem, a empresa está bem. Tem lá seu patrimônio, seus automóveis, seu imóvel, está tudo lá. Então, nessa circunstância, o cônjuge será prejudicado numa situação de separação judicial ou de divórcio. Então, é uma situação em que a personalidade jurídica da empresa, pessoa jurídica, foi utilizada para acomodar uma situação. Aí, no caso, na verdade, você está falando de uma empresa pequena, onde esse cônjuge seria o sócio majoritário, tudo isso, normalmente uma limitada, uma microempresa, os patrimônios estão confundidos. Aí é uma situação de praticamente confusão. Você não sabe o que é um, o que é outro. Paga a conta da corporativa da empresa, e compra o nome da empresa, compra o nome dele, fica tudo. Então, quando ocorre uma situação assemelhada a essa de confusão, a lei civil autoriza a desconsideração. Mas para isso eu preciso comprovar aquela situação de confusão. Aquela situação do desvio da finalidade da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Né? E não assim, simplesmente porque eu não encontrei bens para penhorar, e eu preciso dar um fim naquele processo, então eu vou fazer uma penhora online porque eu encontrei aqui no CPF um dinheiro na conta da pessoa. É isso que tem sido feito e que não pode ser feito. Isso é um abuso. É o 80, né? Nós saímos do 8 e fomos para o 80. Então, se existe, de um lado, uma situação de fraude, de abuso cometido por algumas pessoas, né? Para fazer com que se safe o patrimônio dele ou da empresa em determinadas circunstâncias, esse outro lado também existe. O excesso
e não se comprovar coisa nenhuma de fraude, de abuso, absolutamente nada, e mesmo assim, por uma situação de comodidade daquele que está diante de um processo, e falar, tem uma conta aqui da pessoa de CPF, e o senhor tem uma senha, Bacen, pode entrar lá e fazer pregão online. Isso não é um Estado democrático de direito, isso não pode acontecer. Por isso é que a lei diz, só nessas circunstâncias é que pode haver a desconsideração, ou seja, a ineficácia. Eu afasto a personalidade jurídica criada para essa finalidade usada, essa finalidade abusiva ou fraudulenta, eu afasto isso e vou na pessoa do sócio. Eu afasto a pessoa jurídica, não tem nada, eu vou na pessoa do sócio para responder. Ou o que se denomina também na doutrina de desconsideração inversa. Eu faço o contrário, essa questão de família, por exemplo. O sócio não tem nada, ele passa tudo para a empresa. É o que se denomina de desconsideração inversa. É o contrário. A pessoa física está fazendo fraude e transferindo tudo para a pessoa jurídica. Então ela, pessoa física, não tem nada. Então numa situação de responsabilidade da pessoa física, como numa separação conjugal, por exemplo, não se vai encontrar patrimônio nenhum na pessoa física, porque ela transferiu e fez todas as circunstâncias no nome da pessoa jurídica. Então utilizou mal a pessoa jurídica, não é para isso que ela existe. A pessoa jurídica existe para finalidades específicas ou da lei ou do estatuto, e não para aquilo que a pessoa jurídica quer impingir, que a pessoa física quer impingir a ela. Então essa distinção tem que ser feita, mas, repito, tem que ser comprovada. O que faz o projeto do CPC agora? Ele diz, em caso de abuso de personalidade caracterizado na forma da lei, quer dizer, quem que diz quando tem que desconsiderar ou não, não é o CPC, não é o processo que diz isso, é o direito material. Então é o Código Civil, o artigo 50 do Código Civil. Hoje é a norma básica da desconsideração da personalidade jurídica. Então o que virá pela frente do CPC, se for aprovado o projeto, é uma situação de procedimento, de como fazer isso dentro do processo. Porque fazer ou não fazer não depende do CPC, depende da lei material. Então é o Código Civil, no artigo 50, é que vai nos dizer, olha, nessas circunstâncias pode ser desconsiderada a personalidade jurídica. Ou o Código do Consumidor, ou a lei antitrust, nessas outras circunstâncias podemos desconsiderar a personalidade jurídica. E aí sim vem o processo do juiz, como fazer? Hoje não tem regra. Cada um faz um jeito. Em cada vara de São Paulo, em cada juízo do Brasil, se faz a desconsideração de alguma forma. O juiz cria lá um procedimentozinho dentro da sua própria vara, chama o cartório e discute, olha, vou fazer assim, assim, assado, etc. e tal. E assim é que é feito no Brasil, de forma empírica. Então vai dar criatividade de cada magistrado fazer, empreender um juízo ao seu cargo, como que vai fazer aquele procedimento. Porque não tem regra nenhuma. Então, por isso, nós temos muitos abusos de parte a parte, tanto pela falta quanto pelo excesso, por conta de uma falta de regulamento. Eu acho que o CPC, se for aprovado o projeto, criando esse incidente, terá dado um grande passo, porque pelo menos vai uniformizar o procedimento para se fazer a desconsideração. Então, nenhum juízo mais vai ter dúvida. Não, como é que eu faço? Liga para o colega, como é que você tem feito aí? Não, não vai mais ter isso. Por quê? Porque agora teremos uma regra. Será feito assim. O MP, quando tiver que intervir, pode requerer. Ou a parte pode requerer. O juiz mandará intimar os interessados. Falar, se depender de prova, terá que ser feita uma dilação probatória, ainda que pequena, mas terá que ser feita. E depois o juiz vai decidir se desconsidera ou não. Desconsiderado, aí sim ele vai passar a poder ingressar no patrimônio do sócio, na desconsideração clássica, ou no patrimônio da empresa, na desconsideração inversa. Antes disso, ele não pode fazer. Pergunta, ou questionamento, que se poderia dizer: o juiz pode, de ofício, fazer isso? Se o Código Civil, o Código do Consumidor, e agora o projeto diz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, a indicação é de que essa matéria não é de ordem pública, é uma matéria patrimonial. Portanto, se não é de ordem pública, só a requerimento da parte ou do Ministério Público nos casos que ele intervir. É que o juiz pode fazer, não pode tomar essa
uma medida ex officio. E se alguém requerer, obviamente, o juiz tomará essa medida a requerimento da parte. Agora, ex officio, acredito que não seja possível em face do que está mandando o direito material, e agora o processual está atrás, porque aqui só está criado no projeto uma situação de procedimento. A desconsideração mesma é dada pelo Código Civil, ou Código de Defesa do Consumidor. Bom, eram essas as considerações que eu queria ter trazido aqui ao exame dos senhores, e dizer que fiquei muito honrado de ter sido convidado pelo juiz Leonardo Miranda para vir aqui expor sobre essa consideração. Aliás, o nosso curso de doutorado nesse semestre, de trabalho comigo lá, nós estamos examinando o projeto do Código de Processo Público, todos os doutorandos lá, os alunos, e trazendo os membros da comissão que elaboraram o projeto. A discussão passada foi a professora Elisa Blandes, nossa irmã lá, que é a relatora do projeto, para discutir essas questões. E ela nos disse, no dia 25, ela foi a última aula, segunda-feira passada, que não deu muito trabalho em se inserir esse dispositivo aqui, porque todos da comissão estavam de acordo, foi unânime a decisão. Tem comissão, colegiado, sempre há discussões, etc. Com relação à desconsideração, foi unânime, porque todos queriam que houvesse um regulamento dentro de uma lei processual a respeito da forma, como fazer essa desconsideração, porque no Brasil todo, cada juízo, repito, tem um próprio procedimento a esse respeito, porque não tem um regulamento específico. Agora, eu não posso invadir o patrimônio de alguém sem dar oportunidade de defesa para esse alguém. Daí a razão pela qual, para se observar o devido processo legal, é necessário o contraditório. Eu tenho que ouvir o interessado. Olha, estão dizendo que você usou aqui para finalidade jurídica para cometer abusos e desviou a finalidade, etc. É verdade? O que você tem a dizer a respeito? Qual é a sua defesa? A pessoa tem que se defender. Aí o juiz decide. Olha, concordo com a defesa, como fazer em caso de urgência? Eu posso fazer uma desconsideração, uma penhora cautelar, digamos assim, só por enquanto, que senão o dinheiro sobe da conta? Você vai avisar, olha, o senhor está intimado aqui para se manifestar no incidente de desconsideração. O que vai acontecer? Então deixa eu tirar meu dinheirinho do banco, deixar embaixo do colchão, também se deixar qualquer outra aplicação, o Bacen pega. Então, tiro o dinheiro, coloco o dinheiro decantado embaixo do meu colchão. Ninguém mais usa esse dinheiro decantado, mas ele existe. É português castiço. Então, eu pego aquele dinheiro decantado e põe embaixo do meu colchão. Aí o juiz, na hora que eu vou falar, olha, não abusei da personalidade. Então, mas abusou sim, estou vendo aqui, desconsidera. Então vamos penhorar. Não tem nada. Não, mas tinha na semana atrás, tinha dinheiro aí. Mas o dinheiro desapareceu da conta. Então, esses problemas existem no dia a dia do magistrado. Então, como é que nós vamos resolver isso? Não será possível fazer uma penhora online, uma desconsideração aspas, provisória, em face da urgência da situação concreta, tendo em vista o poder geral da cautela do juiz, e depois sim, abrir o contraditório, etc. Se não for caso, devolvemos o dinheiro para a pessoa, renderemos a conta. Se for caso, já está penhorado, fica lá mesmo. Então, é uma coisa a se pensar, porque as liminares, o princípio do contraditório, elas toleram, dizendo que é possível, às vezes, inclusive, a liminar inaudita altera parte, sem ouvir a parte contrária, tendo em vista o perigo não mora, o perigo de que, se alertar da pessoa, se demorar muito, o direito a ser discutido ali vai perecer, ela vai sentir. Então, é uma possibilidade de nós fazermos quem fizer o pedido, dizer, olha, eu preciso de uma liminar, não se dê vista a parte contrária ainda, porque se disser der vista, a parte contrária vai tornar ineficaz a medida. Então o juiz perfeitamente penhora online, vista a parte contrária para se manifestar no incidente. Então acho que é uma possibilidade, um meio termo que você pode utilizar para evitar esse tipo de medo, do perigo de que, se houver demora, a medida se tornará ineficaz.
Bom, agradeço muito a atenção de todos vocês e cumprimento novamente aqui a nossa mesa. O presidente não está, então vou cumprimentar a mesa da pessoa do professor Justo Miranda e dizer que para mim é um orgulho muito grande poder vir aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo discutir com os senhores a respeito de um tema muito relevante, que é esse da desconsideração da personalidade jurídica. Eu coloco à disposição de todos para algum questionamento, perguntas que vocês entendam pertinentes. Muito obrigado. Realmente, nós aqui temos que agradecer a excelente aula do professor Nelson, clareza, profundidade da exposição, trouxe para nós as questões importantes da desconsideração, tanto no campo do direito material, como também no campo do processo, em especial das perspectivas do novo Código do Processo Civil com o procedimento proposto pela comissão. Antes de nós passarmos para as perguntas, como fazemos sempre, quero lembrá-los, inclusive diante da promessa que fizemos na última aula, na aula do professor Marcos Vinícius, que nos trouxe também um livro a ser sorteado, e aqui de público dissemos que a nossa proposta aqui, pelo menos um livro, nós faríamos o sorteio em cada aula, e isso não foi cumprido nas aulas anteriores, e agora o professor Nelson Neri, ele sim está pagando a conta de tudo isso, não só trouxe a coleção inteira, portanto, cedida pela Revista dos Tribunais, a coleção tem 11 volumes, foi lançada em setembro, agora, setembro recente, já está volumes, está na segunda tiragem, portanto, já se esgotou a primeira tiragem, Doutrinas Essenciais, Responsabilidade Civil, 9 volumes, não 11, como dissemos, e em complemento, nós também vamos fazer o sorteio de uma nova coleção que foi lançada recentemente em relação aos pareceres, os últimos pareceres do professor Nelson Neri, e além disso, Código de Processo Civil comentado, Leis Civis, edições 2010, e agora Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. Portanto, estamos pagando a nossa conta nas costas do professor Nelson Neri, já desconsideramos, estamos aí com certeza com frutos para as novas aulas, considerando o número excessivo de livros que vamos sortear. Temos, lembrando o professor Nelson Neri, além da nossa sala presencial, na sala 1629, em teleconferência, sala 1729, temos hoje 390 participantes, tanto aqui no presencial, somando a turma da sala 1729. Como de praxe, os sorteios serão após as indagações, abrimos para as perguntas. Há interessados em indagações aqui na sala 1629 e na sala 1729, e depois faremos os sorteios das duas coleções, dos 3 livros do professor, tudo do professor Nelson Neri. Enfim, vocês vão ter aí uma biblioteca completa do professor Nelson Neri diante do sorteio. Perguntas? Temos uma indagação. Professor, bom dia. Eu gostaria de perguntar no direito de família, nesse caso de desconsideração inversa, como compatibilizar o direito a segredo de justiça, intimidade e privacidade das partes com a participação dessa empresa no processo? Isso é o inevitável. Como nós vamos ter que intimar os representantes da empresa, normalmente um dos sócios, talvez até majoritário, seja aqui interessado na questão de família, lógico, mas temos os outros nessa questão. Então, talvez fosse o caso de se dar oportunidade para a empresa se manifestar num incidente apartado, apenas aquilo, sem mencionar a situação concreta e tudo isso, se manteria o segredo de justiça. Na verdade, isso é possível, porque o que eu quero saber? Se
houve a compra de tais imóveis, de tais automóveis em obediência ao estatuto ou não houve. É isso que vai se discutir ali. Então a questão de família fica secundária no incidente, né? Com isso você preserva a intimidade das pessoas, segredo de justiça, por isso. Não se pode dar cópia dos autos de família para a empresa, né, para ela se manifestar. E não, mas só naquele a petição que pede a desconsideração, que vai mencionar, olha, usou para isso, para aquilo. Essa petição, sim, será vista cópia dessa petição ao interessado para se manifestar. Mas é possível compatibilizar perfeitamente o segredo de justiça com o incidente de desconsideração. Pergunta, o 17, depois aqui no presencial, o 17. Bom dia, professor. Meu nome é Marcos. Gostaria de parabenizá-lo pela brilhante exposição. E tem uma questão. Uma vez aplicada a desconsideração, o sócio integra a relação processual no momento em que ela se encontra ou renova-se o contraditório? Na hora em que se vai fazer a desconsideração, o juiz tem que mandar ouvir, portanto, intimar, né, numa citação que não é uma ação, é uma intimação. Intima-se o responsável, o sócio, aquele que vai interesse na situação, e ele não integra a relação processual, ele integra a relação do incidente processual e não a relação do processo em si. De modo que não é uma intervenção que ele vai fazer na ação judicial, né? Só no incidente. Ocorreu ou não ocorreu aquele abuso? Ocorreu ou não ocorreu a fraude? Disso é que ele vai se defender, o interessado. Agora, se dali houver um outro desdobramento que possa redundar numa situação de litisconsórcio unitário ou necessário, não litisconsórcio simples, mas unitário ou necessário, sim, aí é possível que ele integre a relação processual tardiamente, ou até se for um caso que se caracterize como situação de intervenção de terceiros, também pode acontecer. Mas só para o incidente, né, se ele só tiver que falar a respeito de se ocorreu ou não ocorreu a fraude, etc., e não tiver outro desdobramento, ele não vai integrar a relação processual. Ele vai integrar só a relação procedimental do incidente, apenas isso. Professor, parece-me que na Justiça do Trabalho existem mais medidas abusivas em relação à desconstituição da personalidade jurídica. É verdade. Esse novo projeto, o senhor acha que deve apaziguar essa situação? Deve colocar novos parâmetros para os juízes do trabalho também? Sim, foi pensar a comissão. Uma interferência no departamento. Mas sua observação está correta, os abusos acontecem na maior parte dos casos nos processos do trabalho e vai se aplicar perfeitamente a nova sistemática ao processo trabalhista, de modo que a tendência é que esses abusos diminuam, deverão cessar, mas que diminuam. O juiz do trabalho, para vocês terem uma ideia, nós defendemos um caso lá no escritório de uma cliente nossa, que foi sócia de uma empresa, de uma escola privada de ensino fundamental nos anos 70, 40 anos depois. Então, como foi juntado no estatuto da empresa na regulação trabalhista, o juiz não teve a menor dúvida. Uma situação trabalhista que não era o caso de desconsiderar, não era o caso, objetivamente, ele desconsiderou e no dia 6 de setembro, que foi ano passado atrasado, fez uma penhora online, na véspera de um feriado que era prolongado, assim, tinha 7, né? A pessoa ia ficar. E uma coisa interessante, eu estou contando esse caso, porque o juiz penhorou cheque especial, já viram isso? Eu penhorei débito na pessoa. Então, como ela tinha um disponível, isso não é dinheiro, o dinheiro é positivo, não disponível. A pessoa tinha um disponível, ela tinha um cheque de 20 mil, tinha lá, acho que 8 mil, ele penhorou os 8 mil. Ele fez um empréstimo, o juiz fez um empréstimo. Então, essas situações,
A gente hoje dá risada, né? Mas tem que correr atrás do juiz de trabalho, véspera de feriado, uma confusão para poder desbloquear, porque a pessoa não queria aquele bloqueio na conta dela, né? Deixar a expressão um pouquinho mais alta, mas ela não queria, evidentemente, aquilo, e até discutir, etc. Então esses abusos acontecem, e foi automático. Quem é o sócio? Penhora. É aquilo que eu estou falando para vocês, não é assim, é uma exceção, isso não pode ser interpretado como uma rotina, né? Se a empresa não tem dinheiro, já penhora o sócio, não é assim. Vamos ver por que ela não tem dinheiro. Se essa pessoa jurídica for usada indevidamente, aí sim, ok, né? Vamos fazer mais, e ainda mais penhorar crédito que a pessoa tem no rotativo, quer dizer, fazer empréstimo em nome da pessoa no banco, isso é demais também, né? Então está certo que os abusos vêm lá do direito do trabalho. Vamos então fazer uma ressalva na Justiça do Estado, mesmo na Federal Comum, temos visto esses abusos de penhorar cheque especial, mas na do trabalho, depois eu fiquei sabendo que não é incomum, e é bastante rotineiro isso, se penhorar cheque especial na Justiça do Trabalho, mas vai se aplicar sim aos processos trabalhistas. Bom dia, professor. Gostaria de saber como tem sido o impedimento em relação às empresas que integram a desconsideração de empresas que integram grupos econômicos. Isso. O Código do Consumidor tem uma regra específica sobre essas circunstâncias. O parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 28 do Código do Consumidor. Estou emprestando um livro que será de vocês daqui a pouco, porque já estão desconsiderando a minha personalidade aqui bastante, então agora eu vou abusar mesmo. Vou ler aqui o artigo 28, parágrafo 2º, que fala assim: as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. Né? Então, cria aqui uma situação de responsabilidade subsidiária das controladas. Né? E no terceiro, parágrafo 3º, as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. Parágrafo 4º, as sociedades coligadas só responderão por culpa. Então, o que é isso, na verdade? O legislador do consumidor colocou tudo aqui no capítulo da desconsideração, mas a desconsideração mesmo é só o caput e o parágrafo 5º, vou deixar claro. O 2º, 3º e 4º não são situações de desconsideração. Né? Então, quando se pensou nisso, quem redigiu esse artigo fui eu mesmo. Então, meia-culpa aqui. Nós estamos fazendo um meia-culpa aqui da redação do artigo. Mas, na verdade, não se pensou em colocar em outro campo, porque daria margem à confusão. Então se deixou agrupadas todas essas circunstâncias, que nem todas são de desconsideração, no mesmo dispositivo. Não foi uma questão de técnica legislativa meio duvidosa, concordo com isso, com essa dúvida, mas desconsideração mesmo, ou seja, você afastar a personalidade para entrar no patrimônio, parágrafo 5º e o caput 28. Nas outras três situações, de coligadas e consorciadas e de controladas, né? Então aí vem os roubos, etc. Todas elas têm uma responsabilidade solidária desse código. Então isso da doutrina, aliás, quem ganhar essa coleção, o volume que daí, Edilson, esse é o quarto. Ah, esse é seu? Mas você já ganhou? Ah, você comprou? Aqui não é um caso de desconsideração, porque ele já comprou, pagou. Mas no volume 3º dessa coleção, que trata da responsabilidade civil das empresas, né, o 4º do consumidor, o volume 3º, tem um artigo do professor Luciano Amaro, do Mackenzie, sobre desconsideração no Código do Consumidor. E ele fala exatamente das coligadas, das consorciadas, etc. Um artigo excelente dele, assim que nós selecionamos para colocar no volume 3º, e trata desse assunto, que ele fala exatamente o que eu estou falando. Não é uma questão de desconsideração, mas uma questão de a lei já dizer quem é responsável, subsidiário ou solidário. Né? O que facilita muito
que você não precisa fazer investigações. Então, quando a lei disser é responsável solidário, é muito mais fácil. Você não precisa desconsiderar. Então, não precisa provar fraude, aquelas coisas todas. Quer dizer, você é uma coligada? Você está subordinado a uma holding? Tá, ok, todos respondem solidariamente. Então, fica muito mais fácil para o magistrado fazer o ingresso no patrimônio das empresas. Completar a pergunta no seguinte sentido: aquela penhorinha online dependente do contraditório, eu posso fazer em cima da responsabilidade subsidiária. Pode, isso. O desembargador Marreiro está dizendo que, se for uma responsabilidade solidária, que teoricamente eu posso fazer até sem aquele incidente. Depende do caso concreto. Vamos dizer assim, se eu estou apontando uma atitude da empresa, tal ou qual a situação, talvez seja o caso de ouvir a empresa. Agora, se for uma situação normal, isso, objetiva, é responsável solidário, perfeitamente. A lei diz que é solidário, não encontrou bens, vai no meio do responsável solidário. Sim, outra consideração. Eu acho que é muito mais fácil aí a gente ficar sem discutir essa questão do contraditório e tudo isso. É mais fácil. Em algum momento ninguém se manifestou para fazer pergunta. Enxerga a atuação da CPI no caso da desconsideração de personalidade jurídica, no caso em questão da Bancop, que é uma cooperativa. Que a CPI tenta entrar está entrando nessa seara agora. Bom, ela está desconsiderando. A CPI é um pouco complicado, porque às vezes não tem nada de jurídico, é mais política, a questão, tudo isso. Agora, a desconsideração tem que ser feita de acordo com a lei. A CPI não está acima da lei, nem o presidente da República, embora pareça, às vezes. Mas ninguém está acima da lei. Se a lei diz só pode desconsiderar nessas circunstâncias, o Código Civil diz, o Código Constitucional diz, não dá para ampliar isso. Só nessas circunstâncias que pode desconsiderar. Tanto faz se o órgão julgador é administrativo ou judicial, se é uma CPI, etc. Não importa, Quer dizer, não dá para fazer uma desconsideração só para jogar para a torcida, quer jogar para a torcida e tal. Não, nós temos um Estado de Direito no país. Então, pode desconsiderar, desde que estejam caracterizadas as hipóteses legais. Se não estiverem caracterizadas, não é possível. Bom, professor Nelson Neves, satisfação lhe deu. E a minha pergunta diz respeito ao momento da desconsideração. Via de regra, a desconsideração é vista como um incidente da fase executiva ou do cumprimento de sentença. Mas já vi acontecer em casos práticos dela ser proposta juntamente com a própria ação, principalmente em relação de consumo, contra o fornecedor empresa, e já incluindo os seus sócios, como se objetivasse uma sentença de mérito, já declarando a responsabilidade direta daqueles sócios. Eu queria saber do senhor como o senhor vê esta situação e como isso tem sido entendido. Uma das situações mais complicadas e mais difíceis é essa que o nosso querido magistrado mencionou. Quer dizer, como saber, qual é o momento? Quando já se sabe de antemão que o sócio já está praticando atos desviando a finalidade, abusando do direito, cometendo fraude, etc. Então, se não é uma situação de responsabilidade solidária, que aí a lei já disse que é, se é, ok, não vamos discutir. Mas se eu preciso investigar aquilo, então algumas pessoas já fazem na própria petição inicial. Olha, eu estou movendo ação não apenas contra a empresa, mas também contra o sócio ABC, porque eles praticaram isso, isso e aquilo. Então, na verdade, eu estou pleiteando uma declaração de responsabilidade deles também, para que a sentença de conhecimento, assim que proferida, se condenatória for, e se reconhecer essa responsabilidade, possa ser, no cumprimento de sentença, já executada
foi executado o patrimônio daquele responsável que a sentença diz que é. Então, isso é possível na petição inicial? Acho que é possível, perfeitamente. Agora, em que momento do processo, outro momento, isso também vai acontecer? Porque a lei diz, quando houver desvio de finalidade, né, da personalidade jurídica, eu posso desconsiderá-lo. Mas, e se esse desvio de finalidade é bônus? Não causou prejuízo para ninguém, não aconteceu nada. Desconsiderar por quê? Então, a desconsideração tem uma finalidade. Qual é a finalidade da desconsideração? O ingresso forçado no patrimônio daquele que não é, teoricamente, o verdadeiro responsável. Esse é o objetivo. Então, se eu quero ingressar no patrimônio de outrem, quer dizer, a empresa está sendo executada, eu quero entrar no patrimônio do seu sócio, ou a desconsideração inversa. Eu estou executando um sócio, pessoa física, e quero ingressar no patrimônio da empresa. Então é porque eu preciso estar havendo uma situação de prejuízo. Porque sem esse prejuízo não é possível eu desconsiderar. Né? Uma desconsideração pura e simples, sem nenhuma outra digamos, finalidade, não é possível. Né? Só posso desconsiderar se tiver uma finalidade específica. Invadir o patrimônio de outrem. E para invadir o patrimônio de outrem eu tenho que ter uma situação de executibilidade apropriada para aquela circunstância. A menos que eu já esteja desde o começo discutindo, como foi mencionado no exemplo, dado na pergunta, né? Que desde o início eu estou falando, olha, na execução essa empresa não vai ter patrimônio, porque o seu sócio fez isso, então eu gostaria já que fosse investigado tudo isso e já resolvemos de uma vez por todas na sentença essa circunstância. Aí, ok, mas eu só venho a saber, muitas vezes, na maioria dos casos, a hora que eu vou precisar que a empresa mostre o seu patrimônio. Vou precisar fazer uma penhora, né? Cumprir a sentença, ou numa execução de título extrajudicial. Se fazer a penhora, chega lá, a penhora dá negativo. Se a justiça não encontra bem nenhum, ninguém oferece bem essa penhora. Então, verifica-se uma situação de insolvência. Portanto, nessa hora é que eu vou verificar a necessidade de eu lançar mão desta exceção, que é o instituto da desconsideração. Então, a situação concreta é muito difícil, porque são muitas as circunstâncias, né, que ensejam a tomada dessa medida. Então, vai desde a petição inicial até o momento da penhora, já no cumprimento de sentença ou na execução do título extrajudicial. Então, daí, maior razão, a parcimônia que se deve ter na desconsideração da personalidade jurídica. Professor, foi indagado a respeito da desconsideração no âmbito do direito trabalhista, consumerista, em relação à família, né, à ordem econômica. Eu queria pedir para o senhor considerar, ainda aqui en passant, no âmbito do direito tributário, tanto a desconsideração quanto, só para ficar um pouco mais claro, a questão da responsabilidade subsidiária e solidária que difere, né, da desconsideração, como bem o senhor enfatizou aqui hoje. Isso. Bom, no direito tributário funciona da seguinte maneira: o Código Tributário tem 3 artigos que tratam desse tema: o 133, 134 e 135. Então, se a gente for ler esses artigos com bastante atenção, o que eles vão dizer? Não sendo, são responsáveis tributários, 2 pontos. Aí menciona, número 2, o sócio das empresas contribuintes. Então, o que acontece, na verdade, lendo esses artigos? E outros falam também, serão subsidiariamente responsáveis se a empresa não tiver bens para oferecer uma execução fiscal, assim por diante. Eu só fico sabendo que isso acontece na execução fiscal. Porque antes da execução fiscal, a empresa é devedora. Tá bom, eu instalo um processo administrativo contra a empresa, faço um lançamento tributário, a empresa não paga, eu intimo a empresa não pagar. Não deu certo,
processo administrativo andou e foi resolvido. Então, o que o poder tributante faz? Inscreve aquela dívida, aquela obrigação tributária na dívida ativa, município, Estado, União, autarquias, empresas, a administração indireta também pode fazer a certidão de dívida ativa. Eu faço a certidão da dívida ativa, inscrevo aquela dívida, tiro uma certidão da dívida ativa, isso é título executivo extrajudicial, como se fosse um cheque, uma coisa só. Então, aquela certidão da dívida ativa aparelha uma ação de execução fiscal. Se bem que agora querem fazer uma execução fiscal administrativa, extrajudicial, que é um perigo também para o Estado de Direito, isso. Tirando o Poder Judiciário, imagina, uma execução fiscal. Mas, então, na execução fiscal, a hora que se vai exigir a penhora da empresa, se verifica que ela não tem bens. Ou a empresa foi extinta irregularmente, não deu baixa ainda, enfim, está lá. É uma situação muito comum essa empresa encerrar atividades e não dar baixa na junta comercial, nos órgãos adequados, nem na Receita Federal, nem na Secretaria da Fazenda, uma empresa que contribui de ICMS, etc. Porque às vezes tem imposto atrasado, dá trabalho, você não consegue encerrar a empresa se não fizer os pagamentos dos tributos atrasados. Então a empresa simplesmente para de funcionar e deixa aquela coisa andando. 5, 10 anos depois, vem uma execução fiscal, não encontra nada, a empresa não existe. Então o que vai acontecer? Como o Código Tributário diz, são subsidiariamente responsáveis pelas dívidas das empresas, dos contribuintes, os sócios das empresas, que são as contribuintes. Então o que faz a Fazenda? Requeiro que se faça penhora no bem dos sócios, senhor João, senhor Manuel, etc. Aí não é questão de desconsideração. Por quê? Porque o sócio é responsável tributário, diz o Código Tributário. Então não é uma situação de eu vou desconsiderar como a empresa foi usada fraudulentamente, não tem nada a ver com fraude. Não tem a ver com fraude, nem com nada. Simplesmente a empresa não tem bens, quem responde subsidiariamente por isso é o seu sócio. Então não tem bens, ok, vou no bem do sócio. É uma coisa objetiva, não é? Sem necessidade de provar culpa, dolo, intenção, má fé, nada disso. Mas o sócio é responsável tributário pela lei. A lei diz que ele é. Então, se a empresa não paga, eu vou no patrimônio do sócio. Ele é responsável, co-responsável, ou subsidiariamente responsável. Não é que eu estou criando uma ficção de desconsiderar e entrar no patrimônio dele, não. Ele já era desde o princípio. Então, primeiro a empresa, por isso subsidiário. Primeiro a empresa não encontrou, aí eu vou subsidiariamente no bem do sócio, que também é co-responsável tributário. Né? Assim funciona. Bom dia, professor. Acho que todo mundo já está querendo ir embora, mas o senhor já entrou em várias leis especiais, então vou me permitir fazer uma pergunta. No caso de falência, não havendo bens da sociedade para pagar o passivo, o senhor entende que é desconsideração da personalidade do sócio ou responsabilidade subsidiária? E pela nova lei de falência, o senhor acha que dá para fazer isso? Olha, a pergunta foi excelente. Parabéns pela pergunta. Obrigada. O caso da falência não deixa de ser um caso como os outros que a gente já examinou. Quer dizer, se a lei disser que em tais circunstâncias uma sociedade sob tal roupagem, né, limitada, SA, etc., a circunstância da limitação da responsabilidade do sócio é X, o sócio não será responsável. Então, se eu quiser invadir o patrimônio do sócio, porque a empresa ficou em estado de falência, insolvência ou impontualidade, foi decretada a falência dela, etc., eu não consegui pagar, eu tenho que ver se é o caso de eu invadir o patrimônio do sócio daquela empresa. Então, é uma situação, sim, de aplicação do artigo 50 do Código Civil, ou do artigo 28 do Código do Consumidor. Então, se verificarem aquelas circunstâncias, pode sim o juiz da falência desconsiderar a personalidade da empresa e fazer a arrecadação de alguns bens dos sócios aí, né? Mas também, exceção, isso pode acontecer como em qualquer outro processo. Perfeitamente possível. Obrigada, doutora. A palestra está excelente. Obrigado.
participação do professor Nelson Neri, e vamos passar aos sorteios. Lembrando que as coleções são fornecidas pela Revista dos Tribunais, coleção de Responsabilidade Civil, Doutrinas Essenciais, Doutrinas Clássicas e Enfoques Vigentes, que são 9 volumes, e além disso, uma coleção com 4 volumes, que são lançamentos da Revista dos Tribunais, Soluções Práticas de Direito. A RT tem um estande de demonstração, tem descontos especiais, enfim, quem se interessar, tanto servidores como juízes. Juízes, a RT tem os livros expostos com descontos especiais. Então, vamos fazer o sorteio. Nós temos aqui, na relação numérica, tanto a sala 1629 até 1729, 387 números. E nós vamos pedir ao professor Nelson Neri escolher alguns números. Primeiro, da coleção Responsabilidade Civil, Doutrinas Essenciais, do número 1 ao número 387, para nós identificarmos quem será o sorteado. No primeiro sorteio, a coleção com 9 volumes, o número de 1 a 387. Pode escolher aleatoriamente a sorte. Olha aqui. Eu vou escolher o número 62, que é o número do artigo do projeto do Código de Processo Civil que trata do tema. A sorteada da coleção 9 volumes não está à venda. Geni Shimada, 16º Ofício Civil. O livro a caixa é grande, entregar, mas a senhora tem o livro na porta ali, enfim, se a senhora quiser o meu. Olha, muito obrigado. A outra coleção, 4 volumes, Soluções Práticas de Direito, professor, mais uma vez, 387. 219. Débora Lima Figueiredo, gabinete 1508, da doutora Viviane Nicolau, portanto, consta aqui assistente jurídico. 17? Não veio. 17. Ah, muito bem. Débora Lima Figueiredo, né? Débora. Não veio. Ótimo. 8 minutos. Número 161. Mais uma mocinha, mais uma mulher. Sandra Regina dos Santos Damasceno Reis, 42º Ofício Civil Central. Podemos pegá-los? Parabéns, Sandra. A caixa também é grande. É virtual isso. Vamos sortear agora Leis Civis Comentadas, segunda edição. Professor, mais um número.
387. Ana Fabíola Peron. Décimo sétimo. Ana Fabíola. Está na lista de espera. Na lista de espera. Ela só veio hoje, sem estar no 17º não está. Não, está na lista de espera que o doutor está aí com ele. Mês passado era na lista. Ela já saiu, doutor. Ela já saiu, doutor. Maravilha, ótimo. Mais um número. Professor, mais um número. 84. Luciana Alves Teixeira. Turma Reis, escolhe mais um número. Princípios do processo na Constituição Federal, 10ª edição, 2010. 353. Primeiro homem, portanto, Ricardo Felício, 8ª Vara Civil. Felício. E o último, Código de Processo Civil Comentado, atualizado até 17 de fevereiro de 2010, a última edição. Mais um número. Mais uma mulher. Mari Jardim Martani, contador partidor. Com isso terminamos os sorteios. Agradeço a atenção de todos. Lembrando que amanhã teremos a continuidade do nosso evento com a aula do Dr. Malfatti, 10 horas até meio-dia, sobre o direito do consumidor. Obrigado, uma boa tarde, até amanhã.